Essa noite eu quero, pela graça de Deus, compartilhar uma palavra com você, que está no livro de Filipenses, no capítulo 2. Nós vamos ler dos versículos 12 até o 18. Filipenses, no capítulo 2, dos versículos 12 até o 18. O tema da mensagem dessa noite é desenvolvendo a salvação. Desenvolvendo. A conjugação do verbo é proposital, porque a nossa salvação, e você vai ver em tudo que nós vamos falar, a nossa salvação ela vai sendo desenvolvida. Nós vamos dia após dia vivendo a vida cristã e desenvolvendo a salvação que Deus nos deu. Nós vamos crescendo. Desenvolver a salvação também é falar como um crescimento da vida cristã, maturidade e assim por diante. Filipenses capítulo 2, os versículos 12 a 18 diz assim a palavra de Deus: Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. O apóstolo Paulo fala várias vezes nessa epístola sobre alegria. Falando sobre esse ponto, ele diz que ele se alegra mesmo que ele venha a padecer, mesmo que ele venha a ser martirizado, e o que aconteceu. E ele diz que todos nós os salvos, todos da igreja de Filipos, uma igreja gentia, deveriam se alegrar. Então, a primeira coisa que eu vou dizer para você é a coisa do final da mensagem, que você deve se alegrar em Deus, que você deve se alegrar pela salvação na sua vida, porque você passou da morte para a vida, você entrou na porta que Deus abriu, sabe? Isso com certeza deve ser um motivo de grande alegria, que você e eu devemos sempre ser gratos pelo que Cristo fez por nós, e com certeza nós podemos ver pelo Espírito Santo essa alegria crescendo por meio da salvação. Gente, mas logo no começo diz assim, o apóstolo Paulo está dizendo: como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. O apóstolo Paulo está pedindo obediência no que ele vai falar. Se quiser aproveitar o trecho no que ele falou antes também, pode ser. Mas o apóstolo Paulo está pedindo obediência. Eu quero que você nessa noite entenda essa mensagem como uma mensagem de fé e de obediência, de que Deus espera de nós essa atitude, de que Deus espera que nós venhamos a nos mover como vai seguir agora as Escrituras, como vai continuar o texto bíblico. E a obediência está justamente nisso: desenvolver a salvação. Posso ouvir um amém? Não deixe isso de lado, não deixe a sua vida espiritual de lado, não deixe ela ficar morna, mas nós temos, por fé e por obediência à palavra de Deus, que desenvolver isso. E ele diz: como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais na minha ausência.
É interessante que a obediência, ela pode ser parcial, ela pode ser fragmentada, ela pode ser, vamos dizer assim, que já foi suficiente, parcial mesmo. Porque muitas vezes diante das pessoas nós procuramos obedecer. Talvez diante do pastor, diante de uma autoridade espiritual nós procuramos obedecer. Talvez diante da polícia, da brigada, nós procuramos obedecer. Mas quando nós estamos sozinhos, quando nós não estamos sendo vistos, a pergunta que nós devemos fazer é se nós continuamos a obedecer. Se nós continuamos ainda obedientes. Sabe, é possível obedecer de vista. E a palavra nos mostra isso, e é possível obedecer de forma integral. Nosso desafio, meu irmão, minha irmã, é não sustentar uma postura de crescimento e de crente. Nosso desafio é tanto quando nós estivermos diante de alguém, quanto que nós não estivermos, nós nos mantermos, crescermos em ser um cristão, em ser um filho de Deus. Por isso, nesse processo de crescimento, queria que você pudesse olhar para a pessoa aí do seu lado e dar uma encarada séria para ela. Dá uma encarada séria para ela. Não precisa falar nada, só a encarada já basta. Nesse processo de crescimento, Deus quer a nossa obediência total. Estejamos sozinhos em casa, estejamos na igreja, estejamos com os amigos, estejamos com os irmãos da fé. A sua obediência, a minha obediência, ela deve ser total. E ele diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. A palavra temor significa reverência. Essa palavra temor significa honra, significa valorizar o que Deus valoriza, honrar o que Deus honra, ter por os valores de Deus, a moral de Deus, a ética de Deus, ter nela a nossa moral, a nossa ética, os nossos valores. E a palavra tremor significa literalmente tremer. A palavra tremor, ela significa que nós realmente devemos ter, vamos dizer no bom sentido, um medo de Deus. E quando a Bíblia usa essas duas palavras juntas, temor e tremor, ela tem um significado. Sempre se está o significado de intensidade. Então, o que eu quero dizer para você nessa noite, que no desenvolver da nossa salvação, nós devemos olhar e lembrar os valores de Deus. Devemos lembrar e temer diante de justiça e juízo que Deus possa trazer. E devemos unir essas duas coisas e fazer dela força para que nós venhamos a crescer. Sabe, unir que Deus está certo em todas as coisas, Deus é justo, Deus é santo, não duvidar disso. Sabe, porque toda incredulidade, ela nasce de uma dúvida a respeito do caráter de Deus. Toda incredulidade, ela nasce de uma dúvida a respeito do que Deus é, do que Deus pode fazer, quer ou não quer fazer. Sabe, nós devemos intensificar nisso. Nessa noite eu digo, desenvolver a nossa salvação, crescer na fé, crescer como um cristão, chegar à maturidade, deve ser algo que nós devemos ter obediência e seguir, e deve ser algo que nós devemos colocar em intensidade. Amém? Agora observe o porquê de tudo isso. Versículo 13 tem o porquê. A gente ouvia, quando uma criança faz muita pergunta, a gente ouvia dizer, por quê? Ah, porque sim. Aqui Deus diz o porquê disso. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar. Quando nós somos salvos, o Espírito Santo ele vem habitar dentro de nós. Nós somos selados pelo Espírito Santo. A vida de Deus está dentro de nós. Nosso coração deixa de ser um coração duro, um coração de pedra. E agora a palavra diz aquilo que o profeta
profetizou Jeremias que nós ganhamos um coração de carne. E agora o nosso coração, o nosso espírito, a luz de Deus, a vida de Deus, Deus está em nós. Deus vive conosco. Deus habita em nós. E agora Ele está trabalhando dentro de nós. Sabe, porque ser salvo não é ser uma obra completa. Encontrar a Cristo, aceitar Jesus não é, está pronto, resolvido, deu. Não é. Mas agora que nós aceitamos Cristo, Deus está dentro de nós, está querendo fazer algo dentro de nós e através de nós. Diz ali que Deus efetua em nós tanto o querer, então nós precisamos nos tornar sensíveis à voz do Espírito Santo. Nós precisamos nos posicionar de uma maneira a perguntar para Deus: Deus, o que Tu quer fazer na minha vida? O que Tu quer fazer dentro de mim? O que há de errado? O que Tu pode trabalhar? Sabe, nós precisamos colocar a nossa vida diante de um alinhamento com a palavra de Deus. Um alinhamento que também é produzido pela voz do Espírito Santo dentro do crente. Então, Deus está operando e está efetuando em nós um querer. Amém? O que nós precisamos fazer é dar atenção a esse querer. Muitas pessoas dizem: eu não escuto a Deus, Deus não fala comigo, eu não entendo a Deus, eu não entendo a palavra, eu não consigo sentir a presença de Deus. Meu irmão, o começo é se esforçar, é se colocar numa postura de entender o querer de Deus, é de dar espaço. Sabe, a oração, ela muitas vezes ela é um monólogo, e eu estou dizendo isso por experiência própria, porque muitas vezes a gente chega para orar, a gente chega para falar com Deus e nossa, e a gente fala, e quando termina de falar, abre a porta do quarto e vai embora. Mas sabe, nós precisamos também muitas vezes parar na presença de Deus. Depois de orar, nós precisamos sentir Deus mudando a nossa oração. Quantos já sentiram isso? Deus mudando a oração. Porque a gente entra com uma intenção de orar. A gente entra no momento de oração com uma coisa pré-definida, normal. Faz parte, nós somos seres racionais. E a palavra diz também que o nosso culto é racional. Então nós entramos com uma ideia do que nós vamos orar. Mas nós precisamos sentir muitas vezes o que Deus quer que a gente ore também. Porque muitas vezes no momento que a gente está orando, Deus quer que a gente interceda por algo. Deus quer que a gente interceda por alguém. Deus nos traz uma pessoa na cabeça. Sabe, não dá para julgar coincidência sempre, meu irmão. Um acaso. Eu estava pensando, eu estava lá orando e lembrei daquela pessoa. Ore por ela. Sabe, porque quanto mais sensíveis e quanto mais a nossa postura for de prestar atenção ao querer de Deus, mais nós veremos o fazer de Deus na nossa vida. Porque é Deus que opera em nós tanto o querer quanto o realizar, segundo a sua boa vontade. Versículo 14 diz: fazei tudo sem murmuração e nem contendas. Grave isso. Estamos falando de desenvolvimento da vida cristã. Estamos falando de crescer em Deus. Murmuração, contenda, discórdia, briga é puxar para trás. É puxar você, em vez de crescer, para retroceder. Porque essas coisas afastam o falar, o atuar do Espírito Santo. Lembra que está escrito lá em Efésios capítulo 4? Longe de vós, e não entristeçais o Espírito de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, bem assim como toda malícia. Antes sede uns para com os outros, compassivos, benignos, perdoando-vos uns aos outros, assim como Deus em Cristo Jesus nos perdoou. Versículos 31 e 32. Sabe, murmuração, deixa de lado. Deixa de lado. Até botamos um ponto a mais. Efésios, o mesmo texto de Efésios 4 diz: e não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim única
unicamente a que for útil para a edificação, e transmita graça aos ouvintes conforme a necessidade. Sabe, palavrão, meu irmão, não vai te ajudar a crescer. Murmuração, confissão negativa, palavrão e briga vai te afastar de Deus, vai te afastar do crescimento de Deus. Quantos estão me entendendo? Agora observe que depois, esse fazer tudo sem murmuração e nem contendas, esse estar sensível ao querer e ao fazer de Deus, o realizar. Olha o versículo 15, ele começa a trazer resultados de tudo isso. Quando nós nos colocamos de maneira obediente a Deus, quando nós nos colocamos com intensidade a crescer, quando nós nos colocamos a ouvir a Deus e fazer a vontade de Deus, negamos, rejeitamos murmuração e contenda. Olha o que o versículo 15 diz: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros. Caráter transformado. Irrepreensíveis. Você sabe o que é irrepreensível, né? É que se for alguém botar você contra a luz, contra o raio-x, e começar a analisar a sua vida, as suas obras, o que você faz, o que você diz, o que você... Eles vão dizer assim, ó, aquela pessoa ali, aquele irmãozinho lá, não tem o que a gente corrigir ele. Não tem o que a gente botar o dedo na cara dele e dizer, tu está errado. Deus pode fazer isso na nossa vida, amém? Porque se diz na palavra que nós podemos nos tornar irrepreensíveis, é porque nós podemos. Porque Deus não ia dizer que nós podemos uma coisa e nós não podemos. Nós podemos. Parece distante? Parece. Ou não é verdade? Vocês acham que eu estou aqui em cima, que eu sou totalmente diferente de vocês? Vocês acham que eu sou bonzinho? Bom é um só, disse Jesus. Bom é um só. Mas nós podemos nos tornar irrepreensíveis. Nós podemos nos tornar sinceros. Filhos de Deus inculpáveis. Ou seja, não tem como acreditar culpa para nós. No meio de uma geração pervertida e corrupta. Agora começa a se fazer a distinção das luzes e das trevas. E o que diz a palavra? Na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Observe isso. A igreja de Cristo e o cristão em si, ele vai brilhar, ele vai manifestar a glória de Deus, ele vai manifestar vida de Deus quando ele tiver o seu caráter transformado. Quando ele tiver a sua, não somente ser salvo, mas estiver em desenvolvimento da sua salvação. Muitas vezes as pessoas olham para a igreja e começam a apontar defeitos. Meu irmão, de certa forma nós precisamos colher isso para o lado bom. Se estão tendo defeito, talvez a gente pode botar a mão no coração, a mão na consciência e pegar aquilo lá que estão falando e dizer, será que é verdade que estão falando? E avaliar a nossa vida, avaliar quem somos, porque nós precisamos ser sinceros. Nós precisamos ser sinceros. E quando nós nos tornamos, quando nós crescemos em ser irrepreensíveis, crescemos em sinceridade, a palavra diz que nós poderemos resplandecer como luzeiros no mundo. Sabe que, basicamente falando, essa palavra luzeiros no mundo, ela é a palavra usada para falar das estrelas, falar das constelações. Outra versão, se não me engano, a Revista Corrigida traduziu como astros. Então, naquela época, o que iluminava a noite eram as estrelas. O que iluminava a noite era, a rua. Claro, havia lá o foguinho aceso, havia os lampião. Mas o que realmente produz, e ainda se fala que na terra lá da Palestina, a visão estelar é diferente do que nós estamos acostumados a ver aqui. Isso que é mais legal até. Então, essa é a ideia, que no meio da escuridão, o crente vai brilhar. No meio
das trevas, o crente vai resplandecer. No meio da conduta injusta, o cristão, ele vai aparecer na conduta justa, sabe? E é dessa forma que vai se fazendo conhecida a justiça de Deus na sua igreja. Em nós crescermos, em nós nos desenvolvermos. Observe a importância disso. Versículo 16 diz: preservando a palavra da vida. O que é a palavra da vida? Agora não é uma referência direta a este livro. A palavra da vida, preservando em nós a palavra da vida, é a palavra da salvação. Preservando em nós o testemunho da salvação. Guardando a fé na graça de Cristo. Nós somos salvos pela graça por meio da fé. Sabe, nós precisamos reter, guardar, preservar o Evangelho, as boas novas. Eles precisam estar guardados em nós. Porque quando alguém pedir conta da nossa fé, quando alguém vier questionar nós, ou quando alguém precisar, nós precisamos estar preparados com ela. Sabe, isso nos remete a sermos missionários, a levarmos a mensagem de Cristo. O quanto que o Evangelho está vivo dentro de nós. O quanto que a palavra da salvação, a palavra da vida está viva dentro de nós. Aleluia. Eu quero que você encare você espiritualmente. Para encerrar, eu quero que você encare você espiritualmente. Porque eu e você, naturalmente, nós já temos uma clareza. Eu sou o Emerson, eu tenho 32 anos, eu sou casado, e assim vai, né? Meu pai, o senhor Armindo, minha mãe é Rúbia, e assim vai, a gente tem uma definição. Eu me lembro da minha infância, eu me lembro quando eu andava de bicicletinha e tocava o terror com a minha magrelinha. Eu me lembro de como eu era no colégio, eu me lembro do meu desenvolvimento. E todos nós aqui, praticamente quase todos nós, já somos adultos. Mas espiritualmente, uma pessoa quando ela aceita Jesus, uma pessoa quando ela nasce, a Bíblia chama de novo nascimento. Aí tem aquela história, né, do Nicodemos, né, que pergunta para Jesus: pode um homem sendo velho nascer de novo? Sabe, nós precisamos entender essa diferença. Nós precisamos entender o quanto que nós crescemos espiritualmente. Se nós somos como que recém-nascidos, como que bebês, como que crianças. Sabe, lá em João está escrito, né, filhinhos, jovens, pais, velhos. Sabe, e quando está escrito isso, não está se referindo que ele escreveu para os filhinhos, para as crianças. Não está se referindo que ele escreveu para os jovens. Não está se referindo que ele escreveu para os pais e nem para os velhos ou anciãos. Está se referindo à diferença no crescimento espiritual de cada um. É isso que significa lá. Quando ele fala filhinhos, observe o que está escrito o seguinte. Você vai ter a confirmação do que eu estou falando. João, primeira epístola de João. Você pode ler ela quando chegar em casa, você lê toda ela. São 5 capítulos. Quando ele fala jovens, ele já começa a destacar a força. Quando ele fala filhinhos, ele fala muito de salvação. Quando ele fala jovens, começa a destacar a força e que começaram a vencer o inimigo. Quando ele destaca pais, ele está falando de homens que já cuidavam de outras pessoas em Cristo. Está falando de cristão maduro. E quando ele fala dos anciãos, falam daqueles que já têm experiência na vida cristã. Pergunta é: e você, espiritualmente falando, você é um filhinho? Você é um jovem? Você já é um pai? Um filho, uma criança, um recém-nascido precisa de cuidados. E quando nós somos novos na fé, precisamos de pessoas que nos ajudem. E nós muitas vezes precisamos dar um passo
de conversar com alguém para falar sobre a fé. Quando nós somos jovens, já começamos a entender um pouco mais. Quando nós nos tornamos adultos, somos capazes de cuidar de outras pessoas também, de ajudar outras pessoas em coisas difíceis. A pergunta é, espiritualmente falando, qual é a sua idade, vamos dizer assim? Qual é a sua idade? Quanto que você cresceu? Porque é do projeto de Deus, é do plano de Deus que nós venhamos a crescer, que nós venhamos a nos desenvolver. Eu quero convidar você a ficar de pé. É interessante que nós sempre procuramos crescer. Sempre procuramos crescer. Procuramos crescer na vida financeira. Não é errado. Procuramos crescer na nossa família. Isso, na verdade, deveria ser um grande objetivo. Está se esquecendo isso. No relacionamento familiar. Quando somos, vamos dizer assim, namorados e noivos, vivemos essa época da vida, é uma época de muito conhecimento, de muita pergunta, de muita descoberta, de se falar, né, de crescer, de conhecer. Depois de casados, continua o conhecimento e a revelação, principalmente, por assim se dizer. A revelação de com quem você se casou mesmo. Minha esposa que eu digo. Enfim, a gente sempre tem um foco de crescimento. A pergunta é, quanto que nós temos foco de crescimento em Deus? Quanto que nós temos foco de crescimento em Deus, na palavra, na comunhão, em ser igreja, em ser irmão, em viver os mandamentos de Deus, em conhecer os mandamentos de Deus, em compreender os desejos de Deus? Quanto que nós crescemos nisso? Temos foco para esse crescimento? Temos foco de ler a Bíblia por completo, toda ela? Temos foco de buscar na literatura cristã conhecimento para a vida? Sempre um avivamento nas nossas vidas começa com despertamento, com arrependimento. E o arrependimento, meu irmão, é uma mudança de mente. É você entender onde é que você está e ver o que você já fez e olhar, aquilo dali eu não faço mais, eu vou para lugares melhores. Sabe, imagine Deus, e com isso eu quero finalizar. Imagine Deus olhando lá de cima para essa igreja, porque o teto descoberto para ele, forro arrancado, e ele olha a nós e nos vê selados pelo seu Espírito Santo. Aqueles que são deles têm o seu Espírito. Ele olha a nós e vê o seu Espírito em nós. E não vê nós na idade que nós temos aqui, na postura que nós temos natural e física. Mas ele olha para nós e vê, aquele lá é o meu recém-nascido. Poucos dias aceitou Jesus. Aquele lá é um jovenzinho. Aquele outro está crescendo, está ficando adulto. Sabe, Deus, ele olha para a sua igreja e espera ver que todos aqueles que nasceram na fé cheguem à maturidade. Assim como um pai que tem um filho, que tem uma filha e que deseja que ela saia das fraldas, que ela comece a se alimentar sozinho, comece a crescer sozinho, aprenda a ir no banheiro sozinho. Assim como um pai que deseja que o seu filho cresça e comece a aprender, a ir na escola, comece a se desenvolver e que cresça, vire um cidadão de bem, vire uma pessoa correta, que tenha um projeto de vida, que tenha uma profissão, que se suceda, que sabe, todo mundo espera o crescimento. Nós precisamos olhar para Deus e entender que Deus está esperando o crescimento.
Nós precisamos olhar para Deus e entender que Deus espera que os seus filhos cresçam, porque no crescimento e na maturidade da igreja de Cristo é que ela resplandece, é que ela brilha, é que em nós se manifesta caráter, justiça de Deus, meu irmão. Feche seus olhos.